Segundo Samuel 6:1. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Pai, nós te louvamos essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite, que não haja um impedimento, Senhor Jesus, mas que hajam corações abertos para ouvir a tua mensagem, porque não sou eu que falo, mas é o teu Espírito Santo. Eu não tenho poder de convencer ninguém, mas o Senhor é aquele que mostra a verdade, o Senhor é aquele que ilumina caminhos. Por isso ilumina, Senhor, as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações nessa noite, para que nós sejamos ministrados e saímos deste lugar de uma forma diferente, e que tenhamos um encontro genuíno contigo a cada dia. É o que eu te peço, te agradeço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. E nessa noite Deus quer nos despertar. Vou pegar o gancho da presbítera, amém? Desperta tu que dormes. O Senhor quer nos despertar para que a gente não caia no comodismo espiritual, mas que a gente sempre seja renovado pela palavra do Senhor, que sejamos sempre renovados e estejamos no centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, esse texto lido da palavra do Senhor, muitos conhecem, alguns nem tanto, outros não conhecem nada, mas a gente vai entender um pouquinho aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós temos a descrição aqui de como Davi ele resolveu trazer a arca da aliança para Jerusalém. Esse é o desejo do coração do rei Davi. Davi ele quer trazer a arca da aliança para estar junto dele ali no centro de Jerusalém, na cidade. E a arca, como a gente sabe muito bem, ela representava, era o símbolo da presença e do mover de Deus no meio do povo. Então quando o povo chegava com a arca, os outros povos eles tremiam, porque a presença do Senhor era muito forte. E a gente vê desde o início, eu ministrei sobre isso semana passada, e a gente viu que o Senhor desde o início, desde Adão, o desejo do Senhor é de ter um relacionamento com o seu povo. O desejo do Senhor é de ter um andar, um caminhar lado a lado. E ele começa esse caminhar ali, eu falei sobre isso, começa com Adão, vai com Abraão, depois ele vai para um outro nível, ele agora reina no meio de um povo, e a partir de Jesus novamente, ele volta a caminhar na individualidade conosco. Então você vê que nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos, é um Deus que quer se relacionar conosco, e o desejo do Senhor o tempo inteiro é habitar no meio do seu povo. E o que significa habitar no meio do seu povo? Significa que eu e você, que nós como povo do Senhor, nós entendemos que Ele é o nosso conteúdo. Nós entendemos que o Senhor é aquele que preenche as nossas vidas, é aquele que nos dá a plenitude, nos torna plenos, porque muitos de nós precisamos de tantas coisas para nos entreter, alguma coisa para que tire talvez a tristeza do nosso coração, há algo que satisfaça o nosso desejo, mas a grande realidade é que qualquer coisa que nós façamos, tudo vai ter um momento, tudo durará apenas um instante, e quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, nós continuaremos as mesmas pessoas, vazias, sedentas de algo que possa preencher e possa nos satisfazer.
Mas eu digo para você de antemão, e vocês todos sabem disso, somente Jesus pode preencher o vazio do homem e da mulher. Somente Jesus, Ele pode preencher. Não é o homem, não é a mulher, não são os entretenimentos, não são os prazeres dessa terra, mas somente Jesus pode preencher o nosso vazio. E a palavra do Senhor diz que mais no meio desse mover, a gente vai ver que a nossa atitude vai determinar se desfrutaremos ou não das bênçãos de Deus. Então depende do nosso comportamento, depende da nossa atitude, porque Deus está movendo todos os dias em nossas vidas. Nessa noite Deus está aqui, Ele está falando através dos louvores, está falando através da palavra introdutória, Deus está ministrando, está falando agora conosco. Então existe um mover nesta casa, Deus está trabalhando nesta casa. Agora, tudo vai depender de como você vai receber isso, tudo depende de como você a atitude que vai determinar aquilo que você vai viver na tua vida. Se a gente ler esse capítulo até o fim dele, nós vamos perceber ao menos 4 personagens que vão ser citados nessa história, nesse contexto todo. A saber, Uzá, Obed-edom, Mical e Davi. Então 4 pessoas aqui nesse capítulo 6, você vai ouvir falar sobre, e cada um deles experimentou o mover de Deus. Cada um deles teve um encontro com a manifestação do Senhor em suas vidas. Cada um deles participaram do mover do Senhor sobre eles, cada um de uma forma distinta, cada um de um jeito, cada um de uma forma. E esse texto fala de um dia marcante, o dia em que Davi, ele junto com o povo, ele leva o povo, ele resolve trazer a arca do Senhor para o seu reinado. Ele resolve agora levar o povo. E embora, como eu disse, tenhamos 4 personagens que a gente poderia falar, eu quero me ater apenas num nessa noite. Eu quero falar hoje sobre Uzá. E a arca, como eu disse, ela simboliza, ela representa a presença manifesta de Deus. E na manifestação da presença, a gente percebe a glória do Senhor. Quando a manifestação do Senhor vem sobre nós, a gente percebe a glória do Senhor. O profeta Isaías, quando ele se encontra, a Bíblia diz, quando o rei Uzias morre, ele tem um encontro com a glória do Senhor, com a presença do Senhor. E agora há o profeta que está dizendo, que diz para tudo quanto é lado: ai de vós, ai de vós, ai de vós que praticais o mal, ai de vós que fazem isso, ai de vós que fazem aquilo. Agora, quando ele tem um encontro genuíno com a presença do Senhor, ele diz: ai de vós, não ai de mim. Então quando a gente tem um encontro com a presença do Senhor, é algo marcante, algo que determina a nossa história. E agora Davi, ele está buscando isso. Davi, ele está clamando por isso, ele quer essa manifestação da presença de Deus. Quando a gente se encontra com o Senhor, nós somos cheios da glória dEle, nós transbordamos com o rio da graça do Senhor. Todos aqueles que se encontraram com a glória do Senhor, muitos se prostraram, muitos não tiveram forças pelo poder da glória do Senhor sobre suas vidas. E hoje, irmãos, a semelhança de Davi, eu creio que todos que estamos aqui também temos um grande clamor no nosso coração. E o clamor do nosso coração é que Deus, ele se manifeste. O clamor do nosso coração é que Deus, ele se manifeste em nosso meio. E esse tem que ser o meu e o teu clamor todos os dias. Eu espero, em nome de Jesus, que pelo menos mais de 90% dessa igreja seja esse o clamor. Eu quero a presença do Senhor, eu desejo a presença do Senhor, porque se ao menos 90% que estivermos aqui desejarmos ardentemente, desejarmos com sinceridade, sendo de verdade, eu creio, amados, que quando a gente começar a orar, esse lugar vai tremer. Eu creio que quando a gente começar a cantar, este lugar vai tremer com a manifestação da glória do Senhor, e nós veremos sinais, maravilhas, curas, prodígios, porque o Senhor age. A Bíblia nos garante: a um coração quebrantado, a um coração contrito, Deus, ele não despreza. Aqueles que desejam a presença do Senhor, ele não despreza. Agora, a gente viu como aconteceu ao ponto de Davi, ele chegar ao ponto de dizer: como virá a minha arca do Senhor? Ele viu o que aconteceu com Uzá. Como virá a minha arca do Senhor? Como podemos trazer a arca de Deus para nós? Então a primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo é: eu posso verdadeiramente dizer que eu quero ter a arca do Senhor ardendo na minha vida, no meu coração, a presença do Senhor ardendo no meu coração? Davi desejava, irmãos, a presença manifesta de Deus. Então ele reúne o povo agora para trazer a arca. Ele vai fazer isso. Aquele foi um dia especial, aquele foi um grande dia de avivamento.
Foi um dia do mover de Deus, porque eles estavam felizes. Nós vamos trazer a glória do Senhor de volta, vamos trazer a presença do Senhor para perto da gente. Mas a Bíblia diz que na descrição desse mover, Uzá é mencionado. Uzá certamente nos fala de 4 tipos diferentes de atitudes ao mover de Deus. Então hoje eu estou falando para vocês sobre atitudes. Atitudes ao mover de Deus, atitudes à manifestação de Deus. Então, o que esse personagem tem a ver comigo e com você? Porque a gente sabe que o que acontece com ele é a morte. Ele morre. E nós gostamos muito de nos colocar, né? Se nós pregamos, nós sempre vamos analisar um texto e vamos olhar se pregamos de Davi. Então eu sou o Davi da história, jamais eu serei o Golias. Se nós vamos falar de Daniel, eu sou o Daniel. Eu não sou o rei Nabucodonosor, que vou querer dizer que eu sou maior que Deus. Nós sempre somos os mocinhos da história, e nós sempre procuramos nos encaixar como o mocinho da história. Mas hoje, Uzá tem a nos ensinar, porque muitos de nós podemos estar agindo como ele. Tem muita gente assim, porque como eu disse, a presença de Deus ela pode ter efeitos distintos, efeitos diferentes. Então tem muito a ver com a gente. Por exemplo, o sol é o mesmo, sim ou não? O sol é o mesmo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Mas se ele bater na cera, ele vai derreter a cera. Mas se ele bater, por exemplo, num vaso, ele vai endurecer o vaso. Mas o sol é o mesmo. Qual que é a diferença? A ação. Do sol? Não. Do material. O problema não está no sol, mas na natureza do material. Então nessa noite o sol da justiça está aqui, amém? Nessa noite a glória do Senhor está neste lugar, e o sol está batendo para cada um de nós. A palavra do Senhor é luz, é lâmpada para as nossas vidas. Então essa luz ela resplandece sobre cada um de vocês. A começar de mim, ela está resplandecendo sobre todos nós ao mesmo tempo. A diferença é, essa palavra ela vai produzir algo em você. Se você for cera, você vai amolecer e você vai falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu vou me derreter na tua presença, eu vou porque eu preciso disso. Agora se você é alguém que já está com o teu coração fechado, eu vou dizer para você, vai endurecer mais ainda, porque você não permite receber a palavra de Deus. Mas que hoje, eu e você, sejamos pessoas que desejamos a presença do Senhor Jesus. Que a gente realmente seja de verdade, porque é muito fácil eu pedir para a igreja: levanta a sua mão, se você quer a presença de Deus. E você, talvez para não se constranger, você vai levantar a sua mão. Mas talvez você está aqui e você nem deseja a presença do Senhor Jesus. Então o sol ele vai bater sobre você. A diferença é como você vai, qual a atitude que você vai ter. A palavra do Senhor fala assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Então perceba isso, a presença é a mesma, mas produz resultados distintos, dependendo da atitude de cada um. Então essa palavra pode produzir um fruto distinto para cada um. Até porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Então aquilo que eu for falando, o Espírito Santo vai trazendo para a tua necessidade. O Espírito Santo vai trazer para aquilo que você precisa. E Ele vai mostrar para você: mas não endureça o seu coração. A palavra do Senhor diz que Davi, querendo trazer a arca, mandou buscá-la na casa de Abinadab. Davi sabia que nos dias de Saul, ninguém tinha dado importância para a presença de Deus. Não é à toa que Saul perdeu o seu reino. Ele perdeu o seu reino porque ele não colocou o Senhor como primazia. Ele quis ser ele o centro de todas as coisas. Então no tempo de Saul ninguém havia se importado com a arca. Poucos se importavam com a presença de Deus, mas Davi agora como rei, a preocupação dele é trazer a presença de Deus para o centro do seu reino. Davi sabe que senão o Senhor não estiver com ele, Davi entende que se a mão do Senhor não estiver sobre a vida dele, se a glória, se a arca, se a presença não estiver perto dele, ele não vai conseguir ser um bom rei. Tanto que a preocupação de Davi quando ele erra, quando ele peca, é falar o que? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi entende que o quão é importante a presença do Senhor. Davi entende, ele sabe quanto a presença do Senhor, ela basta para ele. Ele fala: Senhor, eu posso ter todas as coisas desta terra, mas se eu não tiver a tua presença, não dá. Então essa preocupação dele, ele fala: Senhor, se precisasse criar um coração novo, o Senhor pode criar, cria em mim, Deus, um coração. Davi tem esse desejo, ele quer trazer a presença do Senhor Jesus.
Ele quer trazer a presença de Deus para perto dele. O problema é que Davi, ou ele não tinha conhecimento, ou ele não buscou entender como trazer, como carregar a arca, como trazer a arca do Senhor. Por isso, o que ele faz? Ele resolve utilizar do mesmo artifício que os filisteus fizeram. Colocar ela no carro de bois e trazer essa arca. Então Davi, ele pede para fazer um carro de bois, para transportar a arca da aliança, a arca de Deus. E nesse momento, entra o nosso personagem desse mover de Deus. Mas irmãos, perceba que para nossa surpresa, ele não teve uma experiência muito agradável com esse mover de Deus. Porque é muito bom que a gente fala assim, não, Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está edificando, e glória a Deus. Então quando a gente pensa no mover, os mais pentecostais vão falar assim, não, ele ficou cheio do poder. Mas não é isso que vai acontecer com Uzá. Uzá não caiu no poder. Uzá não sentiu um calafrio. Opa, me arrepiei aqui, aconteceu alguma coisa. Não, Uzá não sentiu isso. Ele não riu, ele não chorou. Mas diz a palavra que Uzá tocou na arca, e quando ele tocou na arca, ele caiu morto. O que era para ser glória, um momento de festa, imagina irmãos, um momento de festa, o que era para ser glória, resultou em morte. O que era para ser poder, resultou em destruição. Por que isso aconteceu? O que Uzá fez para não desfrutar da bênção, do mover de Deus? Havia um mover de Deus, era genuíno. O que Davi estava fazendo era genuíno, era verdadeiro. Então, pelo menos 4 coisas eu quero sucintamente falar com vocês, que nós podemos perceber na atitude de Uzá. E a primeira delas é um alerta para nossas vidas. Cuidado com a familiaridade com as coisas espirituais. Cuidado quando você acha que você conhece demais. Cuidado quando você acha que você detém todo o conhecimento necessário e você sabe o que fazer. Essa era a grande questão. Por isso Deus, ele se apresenta a Moisés como eu sou. Eu já expliquei isso. Naquela época, eles entendiam, por todo o costume egípcio que estava ainda ali. Moisés, ele conhece, ele tem um encontro com o Senhor agora, mas apesar da mãe dele ter falado sobre ele viveu também com a cultura egípcia, então ele tem valores enraizados. Então Deus, ele não se apresenta como ele é, mas ele fala, eu sou. Por quê? Porque naquela época, se você conhecesse, vamos dizer assim, a divindade para os egípcios, então é como se você tivesse poder sobre ele, familiaridade sobre ele. Então eu sei o que ele vai fazer e eu consigo mandar nele. Então Deus está falando para Moisés, você vai dizer que eu sou, te enviou. Então ele não sabe. Então esse é o problema, a familiaridade. E Uzá era filho de Abinadab, a Bíblia nos diz. E lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2, vai nos mostrar que a arca havia ficado 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Então para e pensa, Uzá com certeza, ele tinha crescido com a presença da arca na sua casa. Ele cresce, ele entende, ele vê todos os dias aquela arca, ele vê ali, ele ouve falar daquilo que é a arca, o que ela representa. E talvez no começo ele tenha um temor, mas vai passando os dias, vai passando as horas, vai passando os anos, e aquela arca ele já não entende mais como a manifestação, como a presença de Deus. Ou ele entende que Deus é o xará dele agora, é o parceiro dele. A arca agora era um dos muitos móveis, talvez, que estavam presentes ali naquela sala, ou naquela casa. E essa familiaridade foi fatal. Ele não via mais a arca como algo diferenciado, como a presença do Senhor, com temor.
da presença do Senhor, o temor que os povos, a Bíblia diz em determinado momento, quando os filisteus estão ali para atacar o povo de Israel, e então eles trazem a arca, e o povo de Israel começa com aquele clamor, começa, eu fico imaginando o exército começando a gritar, começando a clamar, e a Bíblia diz que os filisteus começam a tremer, não é por causa do povo de Israel, mas é por causa da presença de Deus que está ali, e eles começam a temer, mas sabe o que acontece? Eles perdem a guerra, porque eles não estavam diante da presença do Senhor Jesus, por isso a arca foi roubada, porque eles não entenderam, eles não valorizaram o que representava a arca. Então para eles era familiar, não, vamos fazer, a gente vai para a guerra, então vamos pegar a arca e vamos levar a arca. Quando Davi, ele consultava, a gente vai conhecendo a história de Davi, a gente vai ver Davi, ele pergunta: Senhor, eu vou, eu fico, eu faço ou não faço, eu avanço ou não avanço, o Senhor vai dar a vitória ou não vai dar a vitória? Então ele não está carregando ao Senhor achando que ele é um amuleto da sorte, mas agora Uzá, ele cresce, e para ele aquilo é mais um móvel, ele já está acostumado, ele já sabe como lidar com isso, ele sabe como levar a arca. E quando chega o grande dia, que Davi então ele reservou, não, nós vamos levar a arca de volta, chegou o tempo, eu preciso dessa arca, a presença do Senhor precisa estar aqui, nós vamos valorizar a presença do Senhor. Davi quer trazer a arca, certamente, irmãos, parecia ser apropriado, certamente parecia ser a melhor decisão a ser tomada, e pedir para que alguém que já estava acostumado com aquilo, já estava acostumado com a arca, ajudar a trazê-la. E a Bíblia diz isso, a Bíblia mostra exatamente isso. Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, são aqueles que são responsáveis, que estão na frente, estão levando a arca nos carros dos bois. Então para Davi está tudo certo, eu estou tomando uma atitude certa. Mas a Bíblia diz que durante o trajeto, os bois que puxavam o carro tropeçaram, e a arca já estava quase caindo, e quando a arca estava quase caindo, Uzá resolve segurá-la para que não caísse, e por causa disso ele cai morto diante do Senhor. E por causa disso agora Uzá, ele morre. Quando ele faz esse movimento de tentar ajudar, de tentar segurar para que a arca não caia, ele morre. Uzá não podia tocar, irmãos. Apenas os levitas, os coatitas, eles poderiam transportá-la. Isso nos fala exatamente daqueles que estão acostumados, familiarizados com a arca. Porque eu ouso dizer, irmãos, ele talvez fosse um levita, a Bíblia não fala, mas com certeza ele não era um coatita, porque se ele fosse, ele saberia como carregar. Mas algo que me chama a atenção também ninguém alertou Davi. Por quê? A presença de Deus havia sido esquecida. Mas agora Uzá pareceu bem aos olhos de Davi, que Uzá carregue, ele sabe como lidar com a arca. A arca está há 20 anos na casa do pai dele. Quantos de nós estamos familiarizados com a presença de Deus? Já tem tantos anos que eu participo da igreja, já vi tantas coisas, nada me impressiona mais. Eu já sei como que é o modus operandi, eu já sei como que funciona. Eu não preciso mais ouvir isso, porque eu já conheço. Eu não preciso mais daquilo, porque isso aqui é isso aqui. Eu já sei como que Deus age, já sei como que Deus faz. Uma das coisas mais perigosas é se acostumar com as coisas espirituais. Diz os entendidos que aqueles que trabalham com alta tensão, eles não podem trabalhar no mesmo lugar mais de 2 ou 3 meses. Eles precisam fazer um rodízio constante, porque no lugar que eles trabalham exige uma atenção constante. O tempo inteiro eles precisam estar atentos. Eles devem seguir todos os rituais técnicos, devem usar os EPIs, devem usar os instrumentos de segurança. Por quê?
Porque se passa muito tempo, 2, 3 meses, 4 meses, o profissional ele começa a se acostumar, vai se acostumando com o ambiente. Então, inadvertidamente, ele pode tocar em algo e morrer. Por quê? Não, já estou familiarizado com isso. Eu já sei, não, põe o capacete, pode cair. Não, não vou precisar não, já estou acostumado, isso aqui é só fazer um negocinho. É só fazer isso, é só fazer aquilo. Quem nunca, né? Um exemplo simples e bobo. Na hora de trocar um chuveiro. O certo, você vai, desliga lá a energia. Mas quem é entendido, quem já está acostumado a fazer isso há muito tempo, não precisa não. Tira aqui, encaixa ali, está tudo certo. Mas e se acontece alguma coisa? A gente está familiarizado, não é? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso. Mas se existe um protocolo, se existe uma forma, a gente precisa seguir. E com o Senhor é assim. Se existe um jeito, se existe uma forma, é assim que nós temos que seguir. Mas o nosso problema é que a gente se familiariza tanto que a gente acha que a gente sabe o que está fazendo. Eu não preciso mais pedir para Deus, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei como eu tenho que agir. Esse foi o caso de Uzá. Ele morre porque está familiarizado com tudo. Agora entenda algo, você não receberá nada se você for igual a Uzá. Se você for alguém acostumado com as coisas do céu. E o acostumado não é que você não tem que viver, mas é o acostumado no mau sentido. Não, isso aqui já é isso aqui que eu tenho que fazer. Quando a gente esquece que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, quando a gente se esquece que Deus faz novas todas as coisas, e a gente começa a limitar como Deus ele faz, a gente começa a limitar como Deus age, e a gente começa a falar assim, não, Deus vai fazer dessa forma, então eu vou fazer assim. Não vai dar problema não. Não, mas será que não é vontade de Deus? Não dá problema não, fica tranquilo. A gente começa a agir assim. Quem está familiarizado começa a assumir atitudes críticas. Começam a julgar. Então, se, por exemplo, há uma celebração na hora do louvor, então vi os irmãos pulando, celebrando. Tem aqueles que começam a criticar e começam a achar, não, porque aquilo ali está querendo se aparecer, aquele está fazendo isso, está fazendo aquilo. São os Uzás. Pessoas que estão familiarizados e não entendem a manifestação do Espírito Santo, e não entendem a manifestação da glória do Senhor. Mical foi assim. Quando vê o rei celebrando, quando vê o rei pulando diante de todo o povo, Mical fala assim, olha lá que bobo. Um rei, que não tem postura de rei, está dançando no meio do povo, está pulando. Mas não, Davi está celebrando ao Senhor. Ele está alegre, ele está celebrando diante do Deus dele. Quantos de nós temos conclusões equivocadas? Mas a verdade é que o seu coração, de tão acostumado, tornou-se frio e indiferente. Pessoas que já não levantam a mão mais, pessoas que já não cantam mais, pessoas que não buscam mais, porque se perdem numa liturgia, porque se perdem na familiaridade das coisas. E Deus está falando comigo, com você, se esse é o seu caso hoje, humilhe-se diante do Senhor. Seja reverente. A gente perde a reverência das coisas do Senhor. A gente começa a fazer de qualquer jeito. A gente sobe de qualquer jeito. A gente se veste de qualquer jeito. E eu fico pensando, irmãos, Deus, a gente fala assim, pastor, você está pegando no pé até quanto a roupa. Irmãos, um Deus que desenhou, que falou como que deveria ser a roupa de sacerdote. Você acha que Ele não se preocupa com a tua roupa? Você acha que Ele não se preocupa com a roupa que você vem para a casa do Senhor? Um Deus que se importou em dar detalhes de como deveria ser a roupa sacerdotal. Então sim, Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Mas sabe qual é o nosso problema? Não tem problema. São outros tempos. Eu já estou familiarizado com isso. Deus vai mover de qualquer jeito. Deus está falando, começa uma nova história hoje. Renova aquilo que parecia antigo.
Saia da religião, venha para a vida. E por falar religião, segundo ponto. O mover de Deus não tolera a religiosidade. O que matou Uzá foi algo chamado religiosidade, irmãos. Isso é religiosidade. Foi isso que matou aquele homem. Pois só a religiosidade pode causar comodismo, banalização, imprudência e irreverência. Você vê, vamos pegar o grande exemplo, os fariseus. Religiosos. E o mover de Deus não tolera a religiosidade. Eles estavam presos do comodismo. Eles estavam presos na banalização, na imprudência, na irreverência. Então eles começavam para trazer as coisas, era a questão do corbã. E ele fala para Jesus: e daí, irmãos, eles vão colocando regras, vão dizendo como que o povo tem que fazer, o que o povo não tem que fazer. Se tornam os fiscais, se tornam os tributos, para que as pessoas cheguem a Deus. Uzá simboliza essa religião, que está acostumado com aquilo que é sagrado, e acha que sabe de tudo. São os doutores da lei. Não, porque é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que agir. Criam leis que o Senhor não criou. Começam a agir da forma que Deus não mandou que você haja. Porque acham que conhecem a Deus, porque acham que já conhece tudo, que não ligam mais para nada, que não se importam mais com a manifestação do Espírito, não ligam para aquilo que Deus está falando, não se importam mais para a vontade do Senhor. Lê a Bíblia, mas tiram suas próprias conclusões. Os religiosos daquela época eram assim, eles tinham suas próprias interpretações. E Jesus repreendeu-os duramente, chamando de hipócritas. Jesus, na realidade, ele ofendeu pessoas. Porque ele mexia com a estrutura delas. E a palavra de Deus é aquela que mexe com a gente, que nos tira do eixo, que faz que a gente trema e tema diante de Deus, de saber, peraí, é do Senhor isso aqui, é para o Senhor isso aqui. Então de que forma, de que jeito a gente tem que fazer? Mas tem aqueles que já se acostumaram tanto, não ligam mais, não se importam mais. Com o passar do tempo, qualquer um de nós pode se tornar um religioso. Nada mais toca, nada mais comove, coisa alguma o impressiona mais. Não se alegra com os que se alegram, não chora com os que choram, não sente com aqueles que estão sentidos. E a gente começa a julgar, aquele é fraco, aquele é isso, aquele é aquilo outro, aquele é aquilo outro. Pessoas que se acomodaram, pessoas que se tornaram religiosas e acham que estão no centro de tudo. Nada impressiona. Então, se você se tornou um Uzá, Deus está falando, volta para mim nessa noite. É o Jeremias, se voltar, volta para mim. Deus continua falando, Deus continua nos chamando a atenção. Terceiro, não tente segurar aquilo que precisa cair. Não tente segurar aquilo que precisa cair. Davi, a Bíblia diz, ele estava usando carros de bois para carregar a arca. O que eu disse, algo contrário ao ensino da palavra. Tudo que está fora do padrão de Deus, entenda isso e guarda no seu coração. Tudo que está fora do padrão de Deus precisa ser demolido. Apenas os coatitas, eles podiam levar a arca, e mesmo assim sustentada por varas sobre os ombros deles. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 25, versículo 13 e 15. Antes de edificar, a gente fala muito, Senhor, edifica uma morada, Senhor, edifica em mim. Antes de edificar, Deus precisa primeiro demolir. Não dá para edificar sem antes demolir. Não tem como você edificar uma casa se a parede está torta.
você vai ter que derrubar a parede e fazer uma parede direito. Não dá para edificar, porque não vai ficar bom, não vai servir, não tem estrutura. Então nunca Deus vai edificar alguma coisa sem alicerçar, sem dar estrutura. Mas o problema, o que acontece é que quando Deus está demolindo algo em nossas vidas, a gente tenta preservar, a gente tenta salvar aquilo a todo custo. Deus está querendo derrubar algo, mas você quer segurar. Você fala: Senhor, isso não. Deus está falando: deixa cair, deixa ruir, para que eu possa edificar algo novo. Quantos estão edificando o seu templo fora do padrão de Deus, tentando segurar aquilo que está caindo? Quantos de nós agimos assim? Deus quer derrubar, a gente está segurando, o muro está caindo, a gente está segurando, mas Deus fala: deixa cair, eu quero que caia. Quem você acha que fez os bois tropeçarem? Foi Deus que fez os bois tropeçarem, irmãos. Os filisteus até puderam fazer daquela forma, porque eles não conheciam a palavra de Deus, mas o seu povo é indesculpável. Eu e você, nós somos indesculpáveis, porque nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade. E Deus não pode abençoar o que não está em conformidade com a sua vontade. A gente quer que Deus abençoe uma coisa que não está em conformidade com a vontade dEle. Certas obras precisam ruir, não tente segurá-las. Se você tentar preservar aquilo que Deus quer derrubar, você pode experimentar a morte em vez de vida. Não, pastor, você está errado. Mas a arca não é de Deus? Certamente, irmãos. Mas há coisas que são de Deus, mas que precisam ruir para o bem do seu povo. Há coisas que são de Deus, mas precisam ruir para o bem do seu povo. O que aconteceu com o véu do templo? Se rasgou? Mas não era de Deus? Não foi Deus que colocou? Mas precisava ruir, porque agora Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É de Deus, mas precisa ruir. É do Senhor, mas precisa ruir, porque Deus está querendo consertar, Deus está querendo alinhar. E esse, irmãos, é o caso de todo tipo de obra religiosa no meio da igreja. O religioso é aquele que sustenta algo sem se preocupar em saber se é ou não segundo a vontade de Deus. Quando a igreja do Senhor resolve por si só levar a arca em cima de carros de boi, o resultado é trágico. Agora, se você tem visto carros de bois levando a arca, e aí você fala: parece que está tudo bem, então talvez sejam apenas filisteus levando a arca. Não é de Deus. Estão fugindo de alguma coisa. Uzá estava tentando segurar algo que tinha que cair. Mas é a arca, pastor. Mas Deus queria que caísse, porque estava errado. A forma estava errada. Infelizmente alguns estão tentando segurar o que Deus determinou que tem que cair. O que precisa cair da tua vida? O que precisa cair da tua vida, meu irmão? O que precisa cair da tua vida, minha irmã? Talvez a idolatria, talvez as fofocas, talvez as mentiras, as enganações. O que precisa cair da tua vida? Como você está levando a presença do Senhor? De que forma você tem levado? Para o bem de Davi, a arca tinha que cair. Entenda isso, Deus não vai permitir que as coisas que Ele determinou que sejam feitas
sejam feitas de qualquer forma, do jeito que você acha que tem que fazer. Davi é sincero, é genuíno o que ele quer fazer, mas ele está fazendo do modo errado. Para Deus é importante o que você faz, é importante você fazer, mas é igualmente importante como se faz. Davi tinha um desejo genuíno, vamos pegar o próprio Davi, ele tinha um desejo genuíno: eu quero construir um templo ao Senhor. É genuíno, é verdadeiro, mas Deus fala assim: você não, Davi, suas mãos estão contaminadas de sangue, mas o seu filho, você vai prover recurso. É genuíno o que ele quer fazer, mas Deus falou: não, eu não quero que você faça isso. Vai ser Salomão que vai fazer, você não. Davi tem um motivo certo, ele quer fazer a coisa certa, mas ele está equivocado. Não se carrega a arca num carro de boi. Carro de boi nos fala de habilidade humana. Carro de boi nos fala de jeito humano, nos fala de estratégia filisteia, nos fala de estratégia da carne. É o símbolo da carne tentando reproduzir o fruto do Espírito, e não dá certo. Você fazer a coisa certa na carne não está no coração de Deus. Você precisa estar alinhado com a vontade do Senhor. Você tem que andar no caminho do Senhor. Sabe, hoje eu não oro, até quando eu mando mensagem para minha esposa pela manhã, eu não falo para ela que você tem um dia abençoado. Eu não falo mais isso para ela, porque todos os dias já são abençoados pelo Senhor. O que eu falo para ela é que nós andemos no caminho do Senhor, que é abençoado. Se nós andarmos no caminho do Senhor, vai ser tudo bem abençoado. Se nós não queremos, não levarmos a arca do Senhor nos carros de boi, levarmos da forma certa, então vai ser abençoado, então vai prosperar, então vai acontecer, então não vai ter luta, então não vai ter prova, então não vai ter problema. Pode parecer mais difícil, pode parecer mais complicado, mas a grande verdade é: vai valer a pena. A grande verdade é: vai valer a pena. Qualquer igreja, qualquer pessoa que esteja tentando trazer a arca usando uma estratégia da carne, vai acabar caindo para o seu próprio bem. A Bíblia diz que o Senhor, Ele disciplina todos aqueles que Ele ama. O nosso problema é que a gente não gosta de ser disciplinado, a gente não gosta de ser questionado. Mas o nosso Deus, Ele disciplina todos aqueles que Ele ama. E louvado seja o nome do Senhor. Se a palavra dEle é para nos disciplinar, louvado seja o nome do Senhor. Se a palavra dEle é para nos admoestar, é para nos ensinar, porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente leve a arca da forma certa. Ele quer que a gente faça as coisas dEle da forma certa. Entenda isso: quando algo religioso está caindo e você está tentando segurá-lo, o resultado é que a morte é transmitida. Deixa cair o que tem que cair. Quanto mais você tentar, pior você vai se sentir. Quanto mais você tentar consertar, pior vai ser. Deixa cair. Não tente trazer a arca no braço, na força do seu braço. Deus não precisa da sua ajuda para levar a arca. Entenda isso. Quarto e último: Deus quer pessoas que obedeçam e que não só se preocupem em ajudar na sua obra. O voluntário, ele age segundo o seu próprio entendimento, porque ele é voluntário. Ele acha que precisa, então ele presume que a sua boa intenção seja a vontade de Deus. Então, olha, eu estou sentindo que precisa de uma ajuda ali, então eu sou voluntário para ajudar ali, no meu tempo, da minha forma, do meu jeito. Então, quando você é voluntário para fazer alguma coisa, eu tenho que respeitar o seu tempo, a forma como você quer fazer, porque você é voluntário, é o seu jeito, é a sua forma. E a gente quer ser voluntário na obra de Deus, porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente acha: não, é a vontade de Deus, eu estou com boa intenção. Entenda isso: Ele não faz por obediência a uma palavra de Deus, mas porque Ele quer ajudar. Não é porque Deus mandou, é porque Ele quer ajudar. Ele é voluntário, eu ajudo. Quem quer fazer isso aqui? Eu ajudo. Não é porque Deus determinou,
é porque Ele quer fazer, Ele quer ajudar. Mas por detrás dessa atitude, por muitas vezes, há uma grande soberba. Porque depois a gente quer glória. Não, porque não falaram de mim. Não, porque eu estou aqui para ajudar. E aí agora não me chamou mais. Agora não fez mais isso. Agora não fez mais aquilo. Agora eu estou chateado. Se você está chateado, então você não está fazendo para Deus. Na realidade, você estava escondendo uma soberba. E quem disse que Deus precisa desse tipo de ajuda? E quem disse que a pessoa está apta para ajudá-lo? Usar um grande exemplo de voluntário na Bíblia, irmãos. A disposição de usar, de amparar a arca, de segurar a arca, para que não caísse, é louvável. É ou não é? Imagine uma atitude que você tem, você está vendo que vai cair. É uma atitude louvável. Talvez a gente devesse agradecer Ele por esse ato voluntário. Afinal, Ele não fez uma grande obra, não deixou a arca cair. Por que então Deus se irou com ele? Por que Deus fez isso? O motivo é que Deus quer que pessoas que obedeçam às suas ordens, que obedeçam aquilo que determinou. Qualquer um que, como Uzá, faz alguma coisa sem a ordem de Deus, está sujeito à morte, está sujeito a problemas. O motivo, irmãos, é que Deus quer que nós obedeçamos mais às suas ordens do que a gente fazer, do que ajudar na obra dele. A Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas o nosso problema é que a gente acha que, não, mas aqui fica melhor. Tem que colocar aqui no centro, vamos supor. Não existe essa ordem, mas vamos supor. Tem que deixar o copo no centro aqui da mesinha. Não, mas eu acho que fica melhor aqui. Mas Deus quer que você cumpra o que Ele mandou você fazer. O nosso problema é que nós, com os nossos jacismos, a gente acha, não, mas assim vai ficar melhor, então deixa assim, vai ficar mais bonitinho. Eu acho que fica mais bonito, eu acho que fica melhor. Deus não procura ajudantes, Deus procura servos que obedeçam a Ele. O voluntário, ele pensa que o trabalho é mais importante. Mas Deus diz que a obediência é mais importante. A gente acha que porque a gente faz muito, isso é importante. Deus está falando, não é o que você faz muito, mas é a obediência de ouvir a voz dEle. O nosso trabalho para Deus deve ser fruto da nossa obediência ao chamado que Ele fez por nós. Qual o chamado que Deus tem para a tua vida? Obedeça aquilo que Deus pediu para você fazer. Faça o que Ele mandou você fazer. Deus não precisa de ajuda, mas de obediência. Ainda que Ele nos chame de cooperadores e servos, Ele não precisa que ninguém segure a sua obra. Ele precisa de homens e mulheres que obedeçam. Uzá, irmãos, ele não tem que fazer o que ele acha melhor. Ele não tem que fazer o que ele acha mais apropriado. Uzá tem que obedecer. Tem que fazer aquilo que Deus mandou, determinou que ele faça. Porque Deus sabe aquilo que é melhor para mim e para você. O nosso trabalho para Deus deve ser fruto da nossa obediência. Será que nós temos sido obedientes a Deus? Quantas vezes Deus está falando para você, Deus fala para você, não faz isso. Você vai e faz. Não faça aquilo. Você vai e faz. Ou aliás, você nem dá tempo às vezes para Deus falar com você. Você já faz. Você já agiu antes. Você já pensou antes. Porque você acha que Deus vai abençoar. Você acha só porque você tem boa intenção, boa vontade. E aos olhos humanos isso é digno. Você acha que está certo. E você vai em frente. Quando Deus não mandou ir. Deus está falando, cuidado. Cuidado para que não haja morte. Vamos ficar de pé nessa noite. Por vezes a gente vai ficando como Uzá, familiarizados demais com a presença de Deus. A gente acha que sabe tudo que o Senhor quer. Achamos que tudo que fazemos é para o melhor. Não, estou fazendo para o melhor. Não, poxa pastor, mas eu queria fazer isso aqui, era porque, pastor, olha, entenda isso, olha, entenda aquilo, porque aquilo, olha, eu queria fazer. Ei, Deus está falando para você. Você pode ter boas intenções, mas entenda que não é a tua boa intenção, é a vontade do Senhor. O que Deus quer? E Davi, quando ele entende isso,
Como que eu vou fazer vir a minha arca do Senhor? Davi queria fazer o melhor. A nossa intenção muitas vezes é boa, como eu disse, mas não é a vontade de Deus. Não é o centro da vontade de Deus. A gente não pode nos acostumar como cristãos, mas temos que buscar conhecer e aprender mais do Senhor a cada dia. Conhecer mais a vontade do Senhor. Conhecer mais aquilo que Ele deseja para nós, pois a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Por isso eu quero orar por você. Quero que você feche os teus olhos. Se você entende também que você tem agido como Uzá, vem à frente, irmãos. A gente vai orar. Aí você fala, pastor, por que você chama para frente? Eu não posso orar daqui? Você pode, irmãos. Com certeza você pode. Mas toda vez que você está dando um passo, você está dizendo, Senhor, diante de todos eu estou dizendo, eu preciso mudar. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu não quero achar que essa é a tua vontade. Eu quero ter a convicção e a certeza de que o Senhor mandou. Eu não quero segurar aquilo que precisa cair. Eu vou deixar cair, Senhor. Às vezes a gente segura tanto, segura. Quando Deus quer que caia. Ah, mas vai doer, vai acontecer. Vai doer, irmão, tem que doer. Mas o Deus que faz a ferida é o Deus que sara a ferida. Você está na mão do Senhor. Se você está na mão do Senhor, você está na melhor mão possível. Ele cuida de você. Por isso eu vou orar. Se alguém quiser vir à frente, os pastores, presbíteros, missionários que estão aqui vão orar por você. O Senhor é aquele que tira a nossa coroa. Ele fez isso com o povo de Israel. Porque o povo de Israel cismava em achar qual era a vontade do Senhor. Até que Deus disse assim, basta, vocês vão ser escravos. Babilônia vai dominar vocês e vocês vão servir a Babilônia. Mas no tempo certo, eu, o Senhor, vou resgatar vocês de lá. Mas vocês precisam, porque vocês deixaram a idolatria entrar no coração de vocês. Quem tem tomado o lugar do Senhor na tua vida? Deus quer curar você hoje. Deus quer restaurar você hoje. Pai, nessa noite a tua palavra, Senhor, tem sido ministrada sobre a tua igreja. A tua palavra diz, Senhor, que um tempo de choro, um tempo de clamor, Senhor, aquele povo começou a viver, porque eles se afastaram de ti. Senhor Jesus, porque eles não ouviram a tua voz, porque eles endureceram o coração. No dia que o sol da justiça, ele bradou, ele raiou sobre aquele povo. Eles não ouviram, Senhor Jesus. Eles não entenderam. Senhor Jesus, e não havia outra solução, senão o Senhor deixar cair aquele muro, deixar se romper. Mas meu Deus, nessa noite, que o teu povo, Senhor Jesus, que se chama pelo teu nome, se humilhe, Senhor Jesus. Se humilhar diante de ti, Senhor Jesus. Reconhecer e falar, Senhor, eu preciso, Pai. Eu preciso, Senhor. Eu preciso mudar a minha forma de agir. Eu preciso mudar a minha forma de me comportar. E que eu possa estar no centro da tua vontade. Que eu não haja, Senhor, pelo impulso, por aquilo que eu acho que tem que ser feito. Mas que eu haja conforme a tua vontade. Nessa noite, Senhor, sobre a tua igreja. Que eles possam ver um novo tempo, Senhor. Que o Senhor possa abrir olhos nessa noite espirituais. Daqueles que clamam a Ti e falam, Senhor, reconhecem, Senhor, eu preciso. É comigo essa palavra. E eu preciso me posicionar, vou deixar cair o que tem que cair. Eu não vou mais me familiarizar, mas eu vou buscar o Senhor todos os dias. Porque a Tua palavra também diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Até o fim da nossa vida nós estaremos conhecendo mais o Senhor. Tendo mais intimidade com o Senhor. Por isso hoje renova, Senhor. Que eles possam, Senhor, crer, Senhor, que o Senhor tem um tempo melhor preparado para aqueles que clamam, que buscam e que se humilham. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus separou para a sua igreja. Que nós possamos, Senhor, desejar
Que nós possamos almejar, Senhor, todos os dias das nossas vidas, o Teu querer, a Tua graça, e que nós nos humilhemos todos os dias, e assim como Davi, façamos, Senhor, o que Tu queres que eu faça. Vou ou não vou, faço ou não faço. Que nós possamos buscar a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.